Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua visita aqui no nosso canal. Se você puder se inscrever, fica legal para você receber as notificações. Já ative o sininho, curta, compartilhe, realize sugestões, críticas, enfim, estamos prontos, né, para receber o seu chamado. Nós hoje vamos falar um pouco sobre sociologia, a formação da sociedade brasileira. Como se dá essa formação da sociedade? E é óbvio que é um assunto de sociologia, entra a história, né, naturalmente, também um pouco de filosofia, além de neurociências, por incrível que pareça, né? Mas sim, mexe com as mentes, os cérebros, os pensamentos dos brasileiros, desde uma época antiga até hoje. Quando nós pensamos, o que é o Brasil? Será que eu conheço o Brasil? Será que eu conheço o meu país? Como é formada essa sociedade brasileira? Qual é a sua essência? Qual é a essência da sociedade que faz este país chamado Brasil? O que o passado pode revelar ao presente e também a relação ao futuro? Como é que nós devemos pensar o futuro em relação ao hoje e em relação a esse passado histórico? Será que nós conhecemos verdadeiramente o nosso país? É bem interessante, né? Porque tudo que nós conhecemos do Brasil aparece a partir de 1500. E aí é uma discussão, teria sido a expedição de Pedro Álvares Cabral, a primeira a chegar ao Brasil, ou Vicente Pinzon, mas aí importa muito pouco para esse aspecto do que vamos discutir aqui. Nós temos historicamente a data de 1500, porque é a partir dali que ficam documentadas as situações, documentados os fatos e, obviamente, documentada também aquela que será a nova sociedade brasileira. Por que é a nova? Porque antes da chegada dos europeus, principalmente dos portugueses, primeiros a chegar, nós já tínhamos uma sociedade, nós já tínhamos sociedades, tínhamos vários povos, os povos originários, os povos indígenas. É bom lembrar, né? Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Então, já existia um país, não com a forma que temos hoje, não com o nome que vem ser dado depois pelos portugueses, no nome de Brasil, originário da árvore, do pau-brasil, da madeira do pau-brasil. Mas, enfim, já tínhamos sociedades. Nós vamos reviver as expedições marítimas de Portugal. E quais são seus objetivos? Seus objetivos são novos mercados e o crescente interesse pelo ouro, por outros metais preciosos. E aí cabe o interesse de se revelar ou se discutir quem é o colonizador, de que forma ele acaba interferindo nessa nova sociedade, nesse país que vai surgindo. O gesto decisivo do aventureiro, o pirata, o mercador, o armador, o caçador de ouro, o comerciante europeu. E aí vem o apetite, o interesse e a força, a maléfica sombra projetada por trás de uma forma de civilização que em determinado momento da sua história se sente obrigada de fora, de dentro para fora, de dentro para fora, a estender a concorrência de suas economias antagonicamente à escala mundial. Obrigatoriamente nós temos que falar aqui de dois pensamentos que acabaram influenciando essa nova sociedade. A sociedade indígena, ou as sociedades indígenas, tinham seus próprios pensamentos, sua forma de religiosidade, suas línguas, sua cultura, sua comida, sua forma de vestir. Aliás, de vestir muito pouco, né? É bem interessante quando vemos as charges, esse encontro, esse choque cultural do homem português, do homem europeu do século XVI com o indígena. O homem europeu olha para o índio e diz, olha, eles não se vestem. O indígena olha para o europeu e diz, olha, eles vestem umas coisas estranhas. Né? É bem interessante. E nós temos que trazer os pensamentos do teocentrismo e do renascimento. Ora,
falamos que o nosso povo indígena, os nossos povos indígenas, tinham sua forma de religiosidade, que não era baseada no teocentrismo, enquanto os portugueses, conservadores, trazem a imagem do teocentrismo, ou seja, do todo o centro, todo o pensamento original vem de Deus. Os indígenas não pensavam assim. Porém, esse mesmo homem europeu já começa a ter uma ideia aproximada também do renascimento, que é uma saída um pouco do pensamento teocentrista e a expansão desse homem, a expansão dessa cultura. Portugal, é bom lembrar, é um país conservador, foi bastante influenciado na época pelo Concílio de Trento e também pela Contra-Reforma, aquela que vem combater as teses de Martinho Lutero, né? Em voga na Europa, no século XVI, varrido ali de Portugal, da Espanha, mas muito aceito na Alemanha, por exemplo. Muitos dos dilemas que nós enfrentamos ainda hoje e acabaram se perpetuando são produto desse período, do período colonial. Essa colonização ela acabou imprimindo marcas duradouras nas possibilidades de futuro do Brasil. Tanto o tempo que já se passou, como ainda hoje e possivelmente ainda no futuro. É uma cultura, ou são várias culturas, que temos dificuldades de retirá-las, de extirpá-las, porque estão arraigadas na nossa sociedade. A herança que ela acaba nos deixando é uma sociedade desigual, moldada por um escravismo prolongado, extermínio dos nossos povos indígenas, que ainda hoje ocorre, né? Um patrimonialismo e também uma economia fortemente agrária, extrativista, baseada no latifúndio e na monocultura. É bem interessante porque essa nova sociedade vai copiar um modelo que vem da Europa, que é o do senhor feudal. O senhor feudal não tinha instrução, não queria, e era motivo de orgulho para ele. E aí nós vamos ter aqui no Brasil o senhor de engenho. Os ricos da época eram os senhores de engenho. E é a figura do senhor, né? Sem instrução, mas era motivo de orgulho. Nessa época, os direitos humanos não são respeitados. Aliás, nem tínhamos o termo direitos humanos. Nós estamos falando dos direitos em si. Não eram respeitados. Não havia ascensão social. E a única forma de se conseguir uma mudança social, alcançar um patamar melhor, socialmente falando, era tornar-se dono de propriedades. E aí lê-se geralmente engenhos. Se a gente trouxer o ano de 1500 até o ano de 1535, a principal atividade do nosso país nascente era a extração e a exportação do pau-brasil. O interessante é que um pouco mais adiante, espanhóis, holandeses e franceses, eles perceberam que essas atividades estavam sendo lucrativas para os lusos e passaram a contestar o domínio dessas terras por Portugal. Para garantir esse território, os portugueses acabaram estimulando a consolidação de sua ocupação, criando as capitanias hereditárias. Essa divisão acaba possibilitando a instituição de um costume político, econômico, social que nós vemos na concentração fundiária, no desenvolvimento desigual entre as regiões. Também na fragilidade das instituições públicas diante do poder privado. E além disso, a economia extrativista e aí as desigualdades, especialmente as raciais. O impacto das decisões da metrópole portuguesa ocasionou uma série de consequências na formação da sociedade brasileira. É bom sempre lembrar que o pensamento colonizador não tinha o intuito de propiciar residência ou estabelecer uma estrutura de serviços públicos, né, para conferir bem-estar, comodidade dos moradores. Não, era a extração das riquezas. E daí você lembra que no início nós falamos sobre neurociências. O que é que tem a ver com essa situação? Tem a ver que os nossos cérebros são moldados pela nossa forma de vida, por aquilo que nós aprendemos da experiência, da vida que nos é dada.
Então, nós formamos nossas redes neurais, óbvio que nós pensamos em novas conquistas, em novos pensamentos, novas formas de ser, mas tudo aquilo que nós herdamos de pais, avós, bisavós, trisavós, é óbvio que fica incrustado em nosso cérebro em termos de culturas, em termos educacionais, daquilo que nós aprendemos. A partir de 1559 vem um fato também, vai acontecer um fato que vai solidificar uma cultura terrível no nosso país, que é a cultura do escravismo. A coroa lusa autoriza a vinda compulsória de africanos para o país. O ano é 1559. O objetivo principal era o trabalho nas lavouras de açúcar, homens, mulheres e crianças. Lembra que falamos que direitos humanos nessa época não eram respeitados, né? Para você ter uma ideia, Joaquim Nabuco diz o seguinte no livro O Abolicionismo: basta-me dizer que a história não oferece ao seu longo decurso um crime geral que, pela perversidade, horror e infinidades dos crimes particulares que o compõem, pela sua duração, pelos seus motivos sórdidos, pela desumanidade de seu sistema complexo de medidas, pelos proventos dele tirados, pelo número das suas vítimas e por todas as suas consequências, possa de longe ser comparado à colonização africana da América. Palavras de Joaquim Nabuco no livro O Abolicionismo. Os negros escravizados foram trazidos principalmente de Angola, Congo, Moçambique, Nigéria, Daomé e Costa do Marfim. O autor Sérgio Buarque de Holanda, o grande Sérgio Buarque de Holanda, né, pai do cantor Chico Buarque, ele diz que algumas características da estrutura social brasileira acabam derivando da colonização ibérica. Diz que os portugueses passaram às elites brasileiras a desorganização e a valorização das aparências e dos vínculos pessoais em detrimento do esforço pessoal e do trabalho. As elites eram, segundo Sérgio, preguiçosas e pouco afeitas ao trabalho manual. E aí adivinha quem é que vai fazer o serviço manual, né? No Brasil, o empreendimento colonial acaba se fundamentando no domínio do patriarcalismo, muito enraizado até hoje, né, a filosofia patriarcal, e também do personalismo. Esses traços, eles vão permear não somente as relações sociais, mas também as instituições. É aí que entra toda uma questão estruturada desse passado. Garante um caráter predominantemente patrimonial. E aí é o seguinte: quando as fronteiras entre o que é público e o que é privado acabam não sendo tão evidentes. Essa colonização empreendida aqui no nosso país acabou definindo, né, o caráter da economia agrária e também da formação social de brancos, negros e indígenas. A relação estabelecida entre a metrópole e a colônia foi marcada muitas vezes pela relação violenta com os povos naturais e pelo fomento também de divisões étnico-culturais internas que, em consequência, produziram, ao longo do tempo, uma série de desigualdades que estruturaram a sociedade brasileira. É bom lembrar que, no período colonial, não existia um poder público assim propriamente capaz de garantir uma estrutura de direito e de justiça. A administração do território, estabelecida pelos portugueses, tinha o objetivo de extrair o maior número de riquezas, sem desenvolver uma estrutura estatal capaz de realizar funções básicas. E aí o seguinte, gente, como não tinha a presença do Estado, a organização dos municípios era predominantemente feita pelos senhores rurais. Na ausência do poder público, fazia-se valer o poder privado, constituindo um território essencialmente dominado por interesses particulares,
incapaz de garantir direitos básicos ao povo. Aí vem o termo que todos nós conhecemos historicamente, né? Cunhado como coronelismo. Eram os coronéis. Isso vem arraigado, né? De 3, 4 séculos. E aí uma das consequências desse processo é a formação de um país estratificado e desigual. Por exemplo, a educação, ou a falta do acesso à educação, né? Permaneceu durante muito tempo na história do Brasil. Os filhos das classes mais abastadas estudavam fora do país. Os poderes, tanto público quanto privado, não tinham interesse em investir na educação interna. O sociólogo Simon Schwarzman diz que outra contribuição importante para o pensamento social brasileiro é a disposição autoritária no desenvolvimento do Estado do nosso país. Para ele, a esfera pública não foi verdadeiramente desenvolvida porque estaria colonizada por interesses privados e autoritários. Então aqui nós temos uma ideia básica da formação desse país, dos problemas que persistem até hoje, onde estão suas origens. Existem ótimos autores, citamos aqui o Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, vários autores para compreendermos, Darcy Ribeiro é espetacular, para compreendermos um pouco mais a professora socióloga Lilia Schwartz, é um trabalho belíssimo também, que nós vamos compreender um pouco mais sobre esse nosso passado, que afeta diretamente ainda o nosso país hoje e obviamente que afetará no futuro. Muito ainda por ignorância, né, no sentido de desconhecimento, e muitos por amplo interesse ainda que persistam situações desiguais como esta. Agradecemos a sua participação aqui com a gente, convocamos novamente a você a se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, curta, compartilhe. Até a próxima!